Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda às nossas dicas na disciplina de Direito Ambiental. Eu sou o Fabiano Melo e, pessoalmente, é uma alegria poder participar desse momento tão importante, tão significativo, e eu espero contribuir com dicas de Direito Ambiental. Caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, ao final dessa aula você pode me encaminhar aqui uma mensagem para Fabiano Melo Oficial no Instagram. O primeiro tópico da nossa discussão versa sobre o direito ambiental constitucional. Eu vou aqui utilizar uma classificação de meio ambiente, em um primeiro momento, que é uma classificação eminentemente didática, que foi elaborada pelo professor José Afonso da Silva, que nos auxilia na compreensão do meio ambiente na perspectiva constitucional. Vem comigo! Olha, quando eu falo em meio ambiente, ele é uno, mas didaticamente podemos falar de meio ambiente natural, meio ambiente cultural, artificial e do trabalho, com os dispositivos constitucionais correspondentes. Quando falamos em meio ambiente natural, estamos falando da fauna, da flora, como nós recorremos e verbalizamos para referenciar meio ambiente. Agora, meio ambiente natural, é importante que você saiba que há um conceito jurídico, um conceito legal para meio ambiente. E qual é este conceito? A Lei 6938 de 1981 é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, lei importantíssima. E no seu artigo 3º, inciso 1, vai dizer que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ora, quando eu falo em meio ambiente, nós temos um conceito legal previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E esse conceito, ele vai reunir os elementos bióticos e os elementos abióticos do meio ambiente. Biótico, tudo aquilo que tem vida. Abiótico, o que não tem vida. Isso conjugado aqui, temos o meio ambiente. Podemos também falar em meio ambiente cultural. O meio ambiente cultural é o patrimônio cultural brasileiro. Vem comigo aqui, olha, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Veja, quando eu falo em meio ambiente cultural, eu estou falando do patrimônio cultural brasileiro, material e imaterial. Algo que pode cair na sua prova, como pode cair em direito constitucional, em direito administrativo. Quais são as formas constitucionais de proteção ao patrimônio cultural brasileiro? Vem comigo. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventário, registro, que é importante, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. O que é inventário? Inventário, imagina aí que eu quero inventariar, relacionar os bens, relacionar o patrimônio cultural numa igreja, numa cidade. Então eu pego uma igreja, quais são as obras de arte, quais são os quadros, as esculturas que eu tenho nessa igreja? Eu vou inventariar. Qual é o patrimônio cultural de uma cidade? Eu vou inventariar. Inventário. Registro. O que é registro? Registro é a forma de proteção ao patrimônio cultural imaterial. Quando eu quero proteger o patrimônio cultural imaterial, as comidas, as danças, as festas religiosas, é registro. Guarde isso, porque tem uma interface direta com o direito ambiental. Registro é para proteger o patrimônio cultural imaterial. Eu tenho o tombamento, Decreto-Lei 25 de 37, desapropriação, e tenho também a vigilância. O que é vigilância? Ora, vigilância é basicamente, está previsto inclusive no Decreto-Lei 25 de 37 do tombamento, a vigilância é a fiscalização. Essas são as formas constitucionais de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, ao meio ambiente cultural. Temos também o meio ambiente artificial. O que é meio ambiente artificial? É o construído, é o contrário do natural. O natural existe por si só. O meio ambiente artificial ou construído é aquele que eu tenho aí uma intervenção antrópica, à mão do homem, né? Pense aí nos espaços urbanos,
para exemplificar. E a nossa referência é o artigo 182 da Constituição, que fala da política urbana. Olha, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Ora, como é que eu sei aqui que tem a dinâmica do meio ambiente, né, artificial? Aqui no 182, nós temos a função social da propriedade urbana. A função social da propriedade pode ser rural e pode ser urbana. A rural é o artigo 186 da Constituição. A urbana está aqui, no 182. E como é que eu sei que a minha propriedade está cumprindo a sua função social? Quando ela cumpre as exigências estabelecidas no plano diretor, que é uma lei aprovada pela Câmara Municipal. Plano diretor que é obrigatório constitucionalmente para cidades com mais de 20 mil habitantes. Olha, vem comigo aqui, olha. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Nós temos aqui o Estatuto da Cidade, que regulamenta o artigo 182. Lá no artigo 41 do Estatuto da Cidade, ele amplia o número de cidades que obrigatoriamente tem que ter o plano diretor. Mas no âmbito constitucional, é cidades com mais de 20 mil habitantes. Ok? E, por fim, o meio ambiente do trabalho, ou o meio ambiente laboral. É aquele que se preocupa não com aquilo que sai da fábrica, mas sim com as condições internas. A segurança, a saúde do trabalhador, do obreiro. Existe meio ambiente do trabalho? Eu vou dizer que sim. Autores dizem que não, mas eu vou dizer que sim. O que é o meio ambiente, né, do trabalho? Vai se preocupar com as questões internas dos trabalhadores. Saúde, segurança e atenção. O meio ambiente do trabalho dialoga diretamente com o SUS, com o Sistema Único de Saúde. Veja, o artigo 200 diz: ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, 8. Colaborar na proteção do meio ambiente. Se perguntar na sua prova, SUS e meio ambiente, está aqui, ó. Nele compreendido o do trabalho. Portanto, o SUS tem que colaborar na proteção do meio ambiente, caso isso seja suscitado na sua prova. Ainda com relação ao direito ambiental constitucional, o coração de toda a proteção é o artigo 225 da Constituição. E o que diz o artigo 225? Vem comigo, olha. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que significa isso? É um direito fundamental de terceira dimensão. Atenção, o STF já decidiu, na DI 3540, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. Ele fala de terceira geração ou terceira dimensão, tanto faz. Voltando, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Só há sadia qualidade de vida se eu tenho um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui no finalzinho nós temos o princípio da solidariedade intergeracional. Nós, eu e você, presentes gerações, vamos legar, ou não, né, para as futuras gerações condições. Né? A ideia é que nós, sem dúvida nenhuma, somos inquilinos nesse planeta, estamos de passagem, e devemos legar às futuras gerações condições de vida. O princípio da solidariedade intergeracional. Então, no caput do artigo 225, nós temos lá: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Direito fundamental de terceira geração, ou, se preferir, terceira dimensão. Ok? Todos têm direito. Todos quem? Os brasileiros, os estrangeiros residentes. Perfeito. Mas há uma discussão sobre ética ambiental que ganha força hoje, porque a proteção ao meio ambiente, é claro, está focada em quem? Em nós, seres humanos. Mas há aí a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana. Mas hoje nós temos outras concepções éticas que vão defender, por exemplo, o direito dos animais. Nós vamos ter aí leituras que vão corresponder a situações que não se configuram exclusivamente para o homem. Nesse sentido,
vou aproveitar aqui para fazer um apontamento. Vem comigo aqui. Olha, a questão da ética ambiental. O parágrafo 1º do artigo 225 traz as obrigações para o poder público. Uma delas, a de número 7, é proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou, atenção, submetam os animais à crueldade. Na prática, como é que esse dispositivo dialoga? Ora, tivemos aqui leis estaduais que foram declaradas inconstitucionais que permitiam as rinhas, as brigas de galo. Rinhas e brigas de galo são práticas incompatíveis com o dispositivo que acabamos de ler. Mais recentemente, a questão da vaquejada. A vaquejada é uma prática cultural, sobretudo aí no Nordeste brasileiro, e o STF proibiu a vaquejada, dizendo que é uma prática discrepante em face do artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 7. Olha o julgado. A de 4983. A obrigação do Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, ao qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada. Essa leitura ética aqui é chamada de biocentrismo. O que é o biocentrismo? É a proteção, por exemplo, aos animais. Biocentrismo, animais. Antropocentrismo, proteção para o homem. Agora, essa leitura aqui que o STF teve, ela acabou sendo aí contestada pelo Congresso. A decisão ela foi tomada em 2016, em agosto de 2016. 3 meses depois, o Congresso aprovou uma lei permitindo a vaquejada, os rodeios, etc. Vem comigo. A Lei 13.364, de 29 de novembro de 2016, reconheceu o rodeio, a vaquejada e o laço e as práticas esportivas como práticas aqui que são bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural brasileiro. E isso, claro, está no STF para ser apreciado. Não satisfeito, no ano seguinte, o Congresso aprovou uma emenda constitucional, que é essa daqui, que introduziu no artigo 225 o parágrafo 7º, que diz, olha, para fins do disposto na parte final do inciso 7, do parágrafo 1º desse artigo, isto é, submeter os animais à crueldade, é isso que está na parte final, não se considerem cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registrados. Olha o registro aqui, como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Ora, vem o STF e diz que a vaquejada é uma prática discrepante em face do artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 7. Em seguida, o Congresso reage, aprova uma lei reconhecendo os rodeios, as vaquejadas, como patrimônio cultural imaterial do Brasil, e, em seguida, coloca uma emenda constitucional, trazendo um parágrafo 7º ao artigo 225, dizendo que as práticas que utilizam animais, que são declaradas como patrimônio cultural imaterial, não são práticas que submetem os animais à crueldade. Como é que se responde na prova? Na prova, se consignar a literalidade, vai aqui pela Constituição, diz que não. Se pedir a leitura do STF com relação à vaquejada, a vaquejada é discrepante. Isso tudo está no STF para ser apreciado, mas vamos fazer o apontamento aqui para evitar surpresas. Pediu a leitura do STF, o STF diz que é uma prática discrepante. Por sua vez, foi pela literalidade, aí você vai poder dizer que sim, especificamente. Ok? Vamos discutir um pouquinho aqui agora a questão da responsabilidade em matéria ambiental, partindo de um dispositivo constitucional. Comigo. Opa, aqui. Artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
que nós temos aqui? Pela Constituição, há uma tríplice responsabilidade em matéria ambiental: penal, administrativa e civil. A penal é a Lei 9.605 de 98, é a Lei dos Crimes Ambientais. Tem toda a sistemática dos crimes, da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Esta lei também, entre os seus artigos 70 a 76, traz a responsabilidade administrativa em matéria ambiental. Mas a responsabilidade administrativa está regulamentada pelo Decreto 6.514 de 2008. Então, eu vou dar uma pincelada aqui com relação à administrativa e à civil aqui agora. A civil é a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. Há uma tríplice responsabilidade para aquelas pessoas físicas ou jurídicas que têm condutas consideradas lesivas ao meio ambiente. Responde na esfera penal, administrativa e civil. Vou começar pela responsabilidade civil. Primeiro ponto, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva. Basta o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Responsabilidade civil objetiva. Cuidado para não confundir com a responsabilidade administrativa e penal, essas são subjetivas. A responsabilidade civil é objetiva. Desde 1981, quando foi editada a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981, lá no artigo 14, parágrafo 1º, desde 1981, com a Lei da Política Nacional. Não é pela Constituição, não. A Constituição recepcionou a 6938. Desde 1981, que a responsabilidade civil é objetiva. Bom, para ter a discussão sobre a responsabilidade civil, a obrigação de reparar os danos causados, nós temos que configurar o que se considera como dano. Nós não temos na legislação brasileira o conceito de dano. E aí eu vou usar um conceito doutrinário para dano ambiental para que você visualize. O conceito do professor José Rubens, dano ambiental deve ser compreendido como toda lesão intolerável causada por qualquer ação humana, culposa ou não, ao meio ambiente, diretamente, como macrobem de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e que refletem no macrobem. O que isso significa? Nós temos uma dupla face para o dano ambiental. Natureza, homem. Natureza, homem. Nós não temos, reitero, na legislação brasileira, conceito para dano ambiental. Por isso, o conceito doutrinário. Então, o dano ambiental, ele é multifacetário. O que significa isso? O dano pega a natureza, o homem... O que é indiretamente? Indiretamente pode afetar a atividade econômica, a saúde, o patrimônio das pessoas. Então, dano ambiental é multifacetário. E aí eu vou usar duas classificações a partir de julgados do STJ. Há outras, claro, aquelas que são mais recorrentes para você entender a dinâmica do dano ambiental. Vem comigo. Primeiro, classificação, eu tenho o dano ambiental em sentido amplo, o dano ecológico e o dano ambiental individual. O que é o dano ambiental em sentido amplo? É aquele que afeta o macrobem. O dano ecológico afeta componentes específicos dos ecossistemas, fauna e flora. E o dano ambiental individual, também chamado de dano ambiental reflexo ou em ricochete, é aquele que vai afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Deixa eu dar um exemplo aqui para você visualizar, vou conjugar essa primeira classificação. Um navio está chegando aí no Porto de Santos, ou no Porto de Paranaguá, no Paraná, trazendo material tóxico, hidrocarbonetos, material tóxico. Ao se aproximar do Porto de Santos, há um vazamento e todo esse material é lançado ao mar, levando à contaminação. Olha o dano ambiental em sentido amplo. Só que, em decorrência dessa contaminação, as autoridades sanitárias, as autoridades ambientais proibiram a pesca naquela região pelos próximos 90 dias. Só que ali você tem um grupo enorme de pescadores. Olha o dano ambiental individual.
de forma reflexa, em ricochete, pegou a atividade econômica dos pescadores. O dano ambiental individual é aquele que vai pegar a questão econômica, vai pegar a saúde ou o patrimônio das pessoas. Então veja que eu posso ter o dano ambiental em sentido amplo, pegando o macrobem, a natureza, o dano ambiental individual, reflexamente, pegando os interesses individualizáveis, e o dano ecológico é quando pega aí um exemplar da fauna, da flora. Essa é uma primeira classificação. Uma segunda, eu posso ter o dano patrimonial e o dano extrapatrimonial, também chamado de dano moral ambiental. Dano patrimonial é a perda ou deterioração dos bens da vítima, o dano físico. Isso é o dano patrimonial. O extrapatrimonial é o dano moral, que afeta valores extrapatrimoniais, como bem-estar, qualidade de vida, o meu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Podemos ter o dano moral? Sim, podemos ter o dano moral. No seu edital também aparecem as formas de reparação do dano ambiental. Olha quais são as formas. A primeira forma é reparação específica, onde ocorreu o dano ambiental. Aconteceu o dano? Ok, onde eu reparo? Onde ocorreu. A segunda, a indenização. E há também uma subsidiária, que é a compensação ecológica, que, vamos imaginar que num local eu desmatei, eu não consigo reparar, mas há um outro local ali próximo, com a mesma importância, no mínimo o mesmo tamanho, eu consigo compensar lá. Veja, eu tenho que reparar onde ocorreu o dano ambiental. Essa reparação específica, essa é a modalidade principal, é ela que tem que ser buscada. Na impossibilidade, aí você vai para a indenização pecuniária. O dinheiro nunca é primeiro. Primeiro é tentar reparar onde ocorreu o dano, ok? E tem a compensação. Vamos imaginar que eu desmatei 5 hectares no local, não dá para reparar ali, aí vem um outro local, eu vou reparar no mínimo 5 hectares. Eu compenso um pelo outro. Atenção, é possível, numa ação civil pública, cumular os pedidos? Sim, é possível. Olha o que diz a ação civil pública. A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. É possível cumular os dois? Sim, é possível cumular os dois. Isto é, ao ajuizar a ação civil pública, tanto pedir a obrigação de fazer, por exemplo, reparar o dano, e o dinheiro. Pode os dois? Sim, é uma súmula, inclusive, do STJ. A súmula 629 diz: quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou de não fazer, cumulada com a de indenizar. Pode cumular os pedidos? Sim, pode cumular os pedidos. Numa boa. Sempre, sempre, quando for necessário. Então, a súmula permite a acumulação de pedidos numa ação civil pública ambiental. Basicamente, aí na questão da reparação. Ah, algo interessante. Quem que é o poluidor no sistema jurídico brasileiro? Você vai dizer assim, Fabiano, você já disse que a pessoa física, a pessoa jurídica, é verdade. Mas veja o que diz a legislação, olha. Aqui também a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente diz que o poluidor é a pessoa física ou jurídica, e a jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Atenção, o poluidor no Brasil pode ser direto, aquele que efetivamente causou o dano, ou poluidor indireto, aquele que de alguma forma contribuiu para o dano ambiental. Exemplo, uma instituição financeira emprestou dinheiro para uma empresa aí que não tinha licenciamento ou que estava incorreto e aconteceu dano. Pode a instituição financeira ir para o polo passivo numa ação civil pública ambiental? Pode, como poluidora indireto. Poluidor pode ser direto e indireto, atenção, ok? Direto e indireto. E eles são solidários, ok? Solidários. Ainda com relação à responsabilidade civil por danos nucleares. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, isto é objetiva. Com relação a organismos geneticamente modificados, parece o seu edital lá, OGMs, soja transgênico, milho transgênico, etc. e tal. Só para exemplificar. Temos a Lei 11.105 de 2005, que é a Lei de Biossegurança, de Biotecnologia. Lá no artigo 20 diz: sem prejuízo da aplicação das penas previstas nessa lei, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros responderão solidariamente por sua indenização ou reparação integral, independentemente da existência de culpa. Atenção, a responsabilidade civil é objetiva. Inclusive, tem decisão aí que ela adota-se a teoria do risco integral, hein? Não tem excludente, não tem atenuante. Uma súmula aqui para ir fechando. Súmula 652.
agora fala aqui da responsabilidade da administração pública, a responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. E a última súmula aqui, a inversão do ônus da prova aplica-se às sanções de degradação ambiental. Aqui temos a responsabilidade civil, né, algumas pinceladas, objetiva. Agora, e a responsabilidade administrativa? Ora, quando a pessoa física ou jurídica comete uma infração administrativa, o que é infração administrativa? Toda ação, aí, omissão, né, lesiva ao meio ambiente, pode se configurar como uma infração administrativa. Tá no artigo, a definição está no artigo 70 da Lei 9.605 de 98, depois eu coloco no material. Diz lá que cometeu uma infração, e o detalhamento vai estar no decreto 6514 de 2008, o que acontece? O fiscal do órgão ambiental vai lavrar um auto de infração, vai aplicar aí uma sanção, e aí abre-se o prazo para o processo administrativo ambiental. Vamos fazer o seguinte, por causa da demanda do tempo aqui, deixa eu botar um quadrinho que eu uso no meu livro. Ó, vem comigo. Como é que funciona a responsabilidade administrativa ambiental? Eu tenho os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, são os órgãos ambientais responsáveis pela proteção do meio ambiente no Brasil. Eles têm os seus agentes, seus fiscais. Ao verificar o cometimento de uma infração administrativa ambiental, eles lavram o auto de infração e aí vão aplicar uma sanção, multa, embargos, advertência, suspensão das atividades, demolição, depende. Nós temos aí vários tipos de sanções que podem ser aplicadas. Notifica, e aí nós temos o processo administrativo ambiental, defesa, julgamento de recursos, até a confirmação ou não da sanção. Normalmente aí, por multas. Como é que funciona a questão aqui que envolve, então, a responsabilidade administrativa? Quem é que pode exercê-la? O agente designado para atividade de fiscalização do órgão ambiental que integra o SISNAMA. Além do SISNAMA, atenção, o agente aí da Capitania dos Portos, Brasil, com essa extensão toda litorânea, a Capitania dos Portos também pode lavrar auto de infração e instaurar o processo administrativo ambiental, ok? Com relação às infrações, é importante deixar claro aqui que existe o Instituto da Reincidência. Cometeu uma infração hoje, devidamente confirmada em julgamento, se nos próximos 5 anos se cometer uma nova infração administrativa, será considerado reincidente. Vem comigo aqui. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator no período de 5 anos, contado da data em que a decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior tenha se tornado definitiva, implicará 1. Multa em triplo no caso de cometimento da mesma infração e multa em dobro no caso de cometimento de infração distinta. Atenção, existe o Instituto da Reincidência. Então, se nos 5 anos eu cometer a mesma infração, cortei a árvore em APP sem autorização do órgão ambiental, APP é a área de preservação permanente, multa em triplo. Se eu cometer de novo. Foi diferente. A infração, multa em dobro, ok? Mais uma dica aqui, antes de eu fechar a responsabilidade administrativa. A ação de reparação de danos ambientais, ela é imprescritível. A ação de reparação de danos ambientais, ela é imprescritível. Ponto. Mas há prescrição na responsabilidade administrativa? Sim, vem comigo aqui, ó. Prescreve em 5 anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contado da data da prática do ato ou, em caso de infração permanente ou continuada, do dia em que essa tiver cessado. Atenção, a ação de reparação civil é imprescritível. Agora, na esfera administrativa, tem prescrição? Sim, tem prescrição. 5 anos aqui, como você verificou. Agora, se os autos ficarem parados lá no órgão ambiental por mais de 3 anos, sem despacho, sem julgamento, essa coisa toda, sem encaminhamento, vai acontecer a prescrição intercorrente. Comigo aqui, olha. Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício, ou requerimento e tal, prescrição intercorrente.
ok? Agora, se der em prescrição intercorrente, olha aqui, ó, ela não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. Ela continua, mesmo com a prescrição na esfera administrativa, continua a obrigação de reparar o dano ambiental. Ah, só um detalhe importante. Quando o fato da infração também for crime, neste caso não será o prazo de 5 anos, não. Vai seguir a lei penal. Por exemplo, cortar a árvore em área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental. É infração. Só que se você for lá no artigo 38 ou 39 da Lei 9.605 de 98, você vai ver os tipos penais correspondentes. Mesma coisa aqui, basicamente, que eu falei. Então você tem a mesma conduta que pode ser aí infração e pode ser crime. Quando uma mesma conduta é infração administrativa e é crime, segue a lei penal, tá bom? A lei penal. Já que eu falei aqui do Cisnama, uma pincelada do Cisnama. O Cisnama é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ó, Cisnama. E o Cisnama, olha, é o conjunto de órgãos, tem essa estrutura. Fabiano, eu vou ter que memorizar isso? Tá no seu edital. O Cisnama, ele tem um órgão superior, que é o Conselho de Governo, que vai assessorar aí o presidente da República nas questões ambientais. Tem um órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA, ele tem uma função consultiva, ele é consultiva do Conselho de Governo, e também ele tem uma função deliberativa. Ele delibera sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente. Por meio do quê? Por meio das suas resoluções, as resoluções do CONAMA. O órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente. Na lei, está dizendo Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, se você for ver a Lei 6938, no artigo 6º, que fala do Cisnama, não consta Ministério do Meio Ambiente, consta Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Não existe mais secretaria, hoje é Ministério do Meio Ambiente. Órgão executor, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, os dois são autarquias federais. Órgão seccional, que é o órgão ambiental estadual, e órgão local, que é o órgão ambiental municipal. Essa é a estrutura do Cisnama. Fabiano, tem que saber a estrutura do Cisnama e tudo? Pois é, está no seu edital, então essa composição aqui ela é importante. O Cisnama está dentro da Lei 6938 de 81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Aliás, na Política Nacional do Meio Ambiente, um dos seus mais importantes instrumentos é o licenciamento ambiental. Vamos dar uma pincelada aqui. Licenciamento ambiental é uma forma de você compatibilizar as atividades econômicas com a proteção ao meio ambiente. Se eu tenho uma obra, um empreendimento poluidor, degradador, eu tenho que submeter ao licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente. O que é o licenciamento? Procedimento administrativo para licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente causadores de poluição ou degradação ambiental. Vamos fazer o seguinte, estou vendo pelo meu tempo aqui, eu vou dar uma sistemática para você entender como é que funciona o licenciamento. O licenciamento no Brasil é o seguinte, eu tenho uma obra, uma atividade, um empreendimento. Se ele causa significativa degradação do meio ambiente, o empreendedor, o empresário, vai ter que fazer o estudo prévio de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. EIA-RIMA ou EPIA-RIMA, tanto faz. Pode aparecer assim ou assim na sua prova. EIA-RIMA ou EPIA-RIMA. Tem previsão constitucional. Esse EIA-RIMA é somente e tão somente para obras que causam significativa degradação do meio ambiente. Você vai perguntar, mas o que causa significativa degradação do meio ambiente? Rodovia, ferrovia, hidrelétricas, oleoduto, mineroduto, tudo que o examinador vai ter que indicar na prova. Causador de significativa degradação do meio ambiente, o empreendedor tem que elaborar o estudo prévio de impacto ambiental, conhecido pela sigla EIA-RIMA. Ah, não, Fabiano, o empreendimento lá não causa significativa degradação, mas é poluidor degradador, sei lá, um laticínio. Não causa significativa degradação, mas causa poluição, degradação. Neste caso, vamos para onde? Olha, para a parte de baixo, olha aqui. No licenciamento ambiental ordinário. Olha a lei complementar 140. Está vendo aqui a dinâmica? Vai para o órgão ambiental. E como é que funciona o licenciamento ambiental ordinário? A parte de baixo aqui. O empreendedor, no licenciamento trifásico, ele vai em busca da licença prévia,
depois que obtê-la, a licença de instalação e, finalmente, a licença de operação. Como é que funciona isso? Então, você tem que entender, a primeira pergunta que vai surgir na sua prova é: causa ou não causa significativa degradação do meio ambiente? Se causar significativa degradação do meio ambiente, o empreendedor vai ter que realizar, confeccionar o EIA-RIMA, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, certinho? EIA-RIMA. Vai para o órgão ambiental, aí depois vai ver, ele vai publicar aqui na imprensa oficial, na internet e tal, pode ter audiência pública para ouvir a população. Agora, no licenciamento daquelas obras e atividades que não causam significativa degradação do meio ambiente, que não causam, o empreendedor vai em busca da licença prévia. O que é a licença prévia? Ela aprova a localização. Aonde eu quero fazer, tá certo? Se tiver certo, você consegue a licença prévia. Posso começar a construir? Não. Você vai ter que obter a licença de instalação. Depois de obtê-la, aí sim, o projeto ganha materialidade. E, finalmente, tudo prontinho, pede a licença de operação, que é a licença de funcionamento. É basicamente aqui bem rápido aqui a dinâmica. E olha, como é que é o prazo das licenças? A renovação. A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Mais um apontamento aqui. O licenciamento é feito por um único ente federativo, hein? Atenção. Então, ele é feito pela União, pelo Estado, DF ou município. Um único ente. Pode ouvir os outros? Claro, sem dúvida. Mas não tem caráter vinculante. Deixa isso bem claro aqui, inclusive. Os demais entes federativos podem manifestar seu órgão responsável pela licença ou autorização de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. Pois bem, no licenciamento, tem que saber se causar significativa degradação do meio ambiente, tem que fazer o EIA-RIMA. É um estudo complexo, EIA-RIMA. Esse EIA-RIMA é encaminhado ao órgão ambiental. O órgão ambiental vai publicar, se os interessados quiserem requerer uma audiência pública, quem são os interessados? O próprio órgão ambiental de ofício, deixa eu voltar aqui na imagem, vem comigo. O empreendimento causa significativa degradação, obrigatoriamente tem que fazer o EIA-RIMA. Vai para o órgão ambiental, aí ele publica um edital para os legitimados pedirem audiência pública. Quem são os legitimados? Ministério Público, 50 ou mais cidadãos, uma entidade da sociedade civil ou, de ofício, o próprio órgão ambiental. Realiza audiência pública, lavra uma ata. Ela vincula? Não. Ela vai ouvir a população, levar ao conhecimento os fatos, volta para o órgão ambiental. Ele aprovou o EIA-RIMA, o empreendedor consegue a licença prévia. Depois continua, licença de instalação, licença de operação. Então, esses aqui são alguns apontamentos com relação ao licenciamento ambiental. Vamos falar um pouquinho do Código Florestal. Código Florestal, Lei 12.651. Vem comigo aqui, ó, Código Florestal, ok? Vou já botar uns pontos importantes aqui. Primeiro, as obrigações que estão previstas no Código Florestal, elas têm natureza aqui real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. O que isso significa? Quando você adquire um imóvel rural, que tem aí, está desmatado a APP, não foi instituída a reserva legal, você é o responsável. Ah, mas quem fez isso foi o proprietário anterior. Não importa. As obrigações são propter rem, natureza real. Depois você discute em ação regressiva, mas quem está ali é responsável pela recomposição, pela regeneração do meio ambiente. Tem até súmula nisso, olha, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e os anteriores à escolha do credor. Alguns pontos, algumas dicas aqui que eu quero dar aqui com relação a alguns conceitos do Código Florestal. O primeiro deles é o conceito de área rural consolidada. Cuidado com essa data. O que é área rural consolidada? Área de imóvel rural com ocupação antrópica, já tinha pessoas ali, pré-existente a 22, guarda essa data, 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvopastoris, admitida nesse último caso a adoção do regime de pouso. O que significa isso? Esse dia 22 de julho, assim, tudo que é pré-existente é 22 de julho de 2008, tudo que é pré-existente, aqui, ó,
ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho, o Código Florestal é mais flexível. Depois disso, não. Basicamente, o Código Florestal ele vai trabalhar duas áreas: APP, área de preservação permanente, e reserva legal. O que é importante estar destacando aqui especificamente sobre as APPs? Nós temos dois tipos de APP. As APPs por força de lei, a própria lei diz que é APP, e aquelas que são criadas por ato do chefe do Poder Executivo após ser declaradas de interesse social. As mais recorrentes são essas aqui, ó, que são no artigo 4º. Por exemplo, olha, tem um curso d'água, um curso d'água, que ele tem menos de 10 metros de largura, 30 metros para cada lado é APP. Ah, não, o curso d'água tem a largura do curso d'água de 10 a 50 metros. A faixa marginal para cada lado de APP é 50 metros. Depois eu coloco no material para vocês, de maneira didática, essas faixas. Bom, vamos lá. APP, elas são por força de lei e podem ser até mesmo criadas por ato do chefe do Poder Executivo. Presidente, governador, prefeito. APP, quem é que tem que manter a APP? Todo mundo. Pessoa física, pessoa jurídica, proprietário, possuidor, ocupante a qualquer título. Área de preservação permanente. Todo mundo tem que manter. Ah, está desmatado? Tem que recompor a APP. Pode haver intervenção em área de preservação permanente? Em regra, não. Contudo, o artigo 8º do Código Florestal diz o seguinte: em casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, será possível que nós tenhamos a intervenção em APP. Deixa eu ver se eu acho o dispositivo aqui. Eu consigo visualizar o dispositivo. Opa! O artigo 8º. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP somente ocorrerá nas hipóteses de, atenção para esse dispositivo que ele é importante, utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental previstos nessa lei. E quando for supressão de nascentes, dunas e restingas, somente nas hipóteses de utilidade pública. Atenção, atenção, atenção. Pode haver intervenção em APP? Sim, nos casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Quando for supressão de vegetação nativa e nascentes, dunas e restingas, só nos casos de utilidade pública. Fabiano, posso entrar na minha APP lá para ter atividade de baixo impacto, para matar a sede dos animais? Claro, evidente, nenhum problema com relação a isso. Então, em regra, não tem intervenção em APP. Agora, nos casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, é possível. Nascentes, dunas e restingas, só nas hipóteses de utilidade pública. E com relação aqui à reserva legal. O que é reserva legal? Reserva legal é um percentual do imóvel rural destinado à proteção ambiental. Vamos colocar aqui a imagem. Olha o percentual da reserva legal pelo Brasil. Se eu tenho uma propriedade rural na Amazônia legal, que está aqui em verde, e a minha propriedade tem florestas, 80% é reserva legal. Cerrado, 35%. Campos Gerais, 20%. E em cinza aqui, as demais regiões do país, 20%. Então, podemos observar aqui no estado de Goiás, especificamente aqui, está em cinza, olha o Maranhão. Um pedacinho aqui é 20%, uma parte do Maranhão está na Amazônia legal. Quem é que tem que manter a reserva legal? Todo mundo. Proprietário, possuidor, ocupante, a qualquer título. A qualquer tipo, pessoa física, pessoa jurídica, direito público, privado, não importa. Todo mundo. Ah, pode ter exploração econômica numa reserva legal? Pode. Para fins comerciais ou não, desde que aprovado o plano de manejo junto ao órgão ambiental competente. Fabiano, todo mundo tem que ter reserva legal? Ah, esta é a regra. Veja bem, esta é a regra, mas nós temos exceções. Olha as três exceções aqui que não precisam ter reserva legal. Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto, tudo que envolve exploração de energia hidráulica, energia elétrica, também não precisa, e também com relação a rodovia e ferrovia, implantação, ampliação. Veja, abastecimento público de água e esgoto, energia elétrica, rodovia e ferrovia não precisam de reserva legal, ok?
ok? Não precisam. Tem mais hipóteses? Sim, claro, sempre tem mais hipóteses com relação a esses tópicos aqui. Deixa eu passar rapidamente aqui para dar a dica aqui com relação que envolve aqui, que aparece no seu edital, Unidade de Conservação, Lei 9985 de 2000. É a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Aparece no seu edital a questão que envolve a estrutura do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Olha a estrutura do SNUC, de proteção para as unidades de conservação. Órgão consultivo e deliberativo, CONAMA. Órgão central, o Ministério do Meio Ambiente. Órgão executor, Instituto Chico Mendes, o IBAMA, em caráter supletivo. Os órgãos estaduais, municipais, com a função de implementar o SNUC. Isso aparece no seu edital. Quando nós falamos em unidades de conservação, nós temos dois tipos: as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. Proteção integral, a ideia é preservar o meio ambiente. O uso sustentável é compatibilizar a proteção da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. E esse quadro você vai ter que memorizar, que nós temos, na verdade, 12 espécies de unidades de conservação. 12 espécies. E essas 12 espécies de unidade de conservação estão divididas entre proteção integral e uso sustentável. E aí está aqui configurado cada um dos grupos. Meu tempo já passou, infelizmente, aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma dica que eu quero destacar aqui para você especificamente. Mas acho que era isso, basicamente. Passa muito rápido o tempo. E eu me coloco à disposição, se você tiver alguma dúvida, alguma complementação, por favor, não hesite. Só mandar a sua mensagem. Eu desejo que você faça aí uma prova, né, aí abençoada. Receba o meu abraço e o meu agradecimento e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.